Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é André Vicente. Eu sei, esse vídeo é grande, então ouça o que eu tenho para falar logo aqui no começo. Se você quiser continuar assistindo, você continua, se não, você pode dropar, mas escuta só uns 2 minutinhos. Então, eu tenho um curso de Python, bacana, um curso de lógica de programação e algoritmos em Python, vou deixar o link na descrição, que ele está na Udemy. E lá eu ensino toda uma parte de lógica de programação, né, e algoritmos, óbvio, é o nome do curso. Só que eu vi a necessidade de colocar um adicionalzinho para o pessoal, né, alguma coisa um pouco mais prática. Eu perguntei para uma amiga minha, ela falou, faz um gerenciador financeiro simples, e foi isso que eu fiz. Né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz um gerenciador financeiro simples usando Python, nada mais do que Python. Bacana? Óbvio, para esse vídeo vocês vão precisar ter o Python instalado na máquina de vocês, é só vocês irem em python.org, fazer o download, instalar, é bem simples, bacana. Eu vou abordar conceitos do curso, mas se você nunca ouviu nada sobre Python, acho que meio que vai dar para acompanhar. É uma linguagem muito simples, então se você não sabe nada de programação, talvez você tenha problemas para acompanhar, mas você sabendo o básico de qualquer coisa, de qualquer linguagem, acho que já dá para acompanhar esse curso e já dá para entender bastante, porque a sintaxe do Python é bem bacana. Só para deixar avisado, eu estou utilizando o Visual Studio Code e eu estou com a cola aqui aberta, né? A cola é do programa que eu já fiz. Legal? Ele está até aqui na minha área de trabalho, vocês podem ver ali, está ali no canto superior direito. Bacana? Então vou demonstrar esse programinha. Primeiro eu vou entrar aqui no desktop. Se eu der um dia aqui, vocês podem ver que esse arquivo está aqui, né? Finançasmodelo.py. Eu vou rodar eles para vocês verem. Finançasmodelo.py. Aqui basicamente ele vai mostrar para mim um menu que vai pedir para eu listar as transações, adicionar transação, deletar uma transação, editar, consultar o saldo atual ou sair do programa. Saliento que é uma coisa bem simples, bacana, muito simples mesmo, mas já é interessante para você praticar a linguagem de programação e para você fazer algo que pode até ser útil para você. Você pode fazer algumas melhorias aqui nesse código que eu vou deixar para vocês aí poder fazer download. Legal? Então vamos lá, eu posso adicionar uma transação, né, com a letra A aqui. Vamos supor que eu comprei um cheeseburger. Eu comprei um cheeseburger e, sei lá, isso daí me custou menos R$ 10, né? Comprei um cheeseburger de R$ 10. Ele volta a me exibir o menu. Eu posso consultar o saldo. Como vocês podem ver, o saldo aqui é de menos R$ 10, né? Porque foi o que eu gastei. Eu posso adicionar outra, por exemplo, deixa eu ver, mesada, né? Eu ganhei uma mesada, por exemplo, e aí eu ganhei R$ 50. Eu posso agora listar todas as transações e ele vai me mostrar em ordem contrária à adição, ou seja, o que eu fui adicionando recentemente ele me mostra por último aqui na lista. Então eu tenho essa transação número 2, a data e hora que ela foi feita, e aqui eu tenho o texto, né, ao que se refere essa transação e o valor. Se eu consultar novamente o saldo, a gente observa aqui que meu saldo atual agora é de R$ 40. Se eu quiser, eu posso deletar uma transação e eu quero deletar essa segunda aqui, por exemplo, né? Então vou colocar aqui 2, pronto, foi deletado com sucesso, né? Consultando o saldo, volta a ter menos 10. E eu posso editar. No caso seria A1, eu quero colocar aqui batatas, não foi o cheeseburger, e as batatas foram menos 7. Né? E aqui ele pergunta se eu quero manter a data ou se eu quero mudar a data. Eu vou deixar, eu vou dar um S aqui e ele vai mudar a data para a data atual. Né? Vocês observam, deixa eu ver aqui, que estava 22 horas e 6 minutos, né? E 37 segundos. Se eu listar novamente, agora está 22 horas e 8 minutos já, né? Mudou a data, mudou a transação e o valor. Bacana? E, mais interessante, se eu sair do programa e eu voltar ao programa e listar de novo, há uma persistência de dados, né? Uma coisa muito interessante. Então a gente vai ver como a gente pode fazer tudo isso hoje. A persistência, no caso, eu vou até dar um F11 aqui, está sendo feita nesse arquivinho aqui, um arquivo .json.
Legal? Eu vou até deletar ele aqui, porque a gente vai começar a fazer toda essa brincadeira aqui do zero. Então eu vou dar um CLS para limpar a tela, vou aumentar aqui e vamos criar um novo arquivo, né? Deixa eu apertar Alt aqui em cima, vou vir em arquivo, novo arquivo. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui em arquivo do desktop eu vou colocar a finanças.py, né? A extensão do arquivo Python. E vamos lá, vamos à nossa brincadeira. Lembrando que, como eu falei, eu estou com o arquivo que eu já usei antes, como pesca, tudo para a gente poder fazer as coisas nos conformes. O que eu vou precisar aqui? Né? Eu vou precisar criar algumas funções, essas funções vão ser a base do programa, elas vão fazer as coisas que eu quero. Então, para eu criar uma função em Python, eu utilizo a diretiva def, né? E eu vou botar o nome da função aqui, listar transações. Então, isso daqui é como eu declaro uma função. Óbvio que no lugar de press aqui, eu vou colocar tudo que minha função tem que fazer. Só que para o Python não reclamar que você criou uma função vazia, eu coloco esse press aqui só para a gente deixar claro. Então, eu vou ter uma função que vai listar as transações. Eu vou ter uma função que vai adicionar uma transação. Eu vou ter uma função que vai deletar uma transação. E eu vou ter uma função que vai, deixa eu ver, editar transação. Eu vou ter uma função, cadê aqui, def, que vai consultar saldo. Então, são todas essas coisas que eu quero fazer, né? Que a minha carteira é capaz de fazer. E por último, uma coisa que não ficou explícita para vocês, mas eu quero uma função também que vai salvar a carteira. Legal? Então eu preciso dessas funções. Aqui salvar, no caso, é salvar aquele arquivo .json. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Antes de eu começar a implementar essas funções, eu já vou fazer nosso menu. Nosso menu é algo bem intuitivo, é bem simples, bem interessante. Então, nosso menu ele vai ter um while true, ou seja, esse laço ele vai ficar sendo repetido para sempre, né? É isso que a gente quer no nosso menu. E aqui a gente vai pedir ao usuário pedir a opção escolhida, né? A opção escolhida vai ser igual a input. Então, o que eu estou falando? Eu quero que o usuário digite o que ele quer fazer. Ele vai dar digitar uma opção. Bacana? E aqui eu vou colocar uma string tripla. Aqui uma string multilinha. Eu posso fazer em Python uma string dessa aqui, porque eu posso escrever aqui e continuar escrevendo. Bacana? Que continua a string aqui, mesmo que eu dê quebra de linha. Se eu utilizasse uma string normal, né? Aqui eu quebrando a linha, eu já perco minha referência e dá erro. Bacana? Então eu vou fazer uma string multilinha, eu vou botar um /n, digite, 2 pontos. Esse /n é para já pular a linha, né, logo de cara, já dá um espaçamento no programa. E aqui embaixo eu vou colocar um L para listar transações, A para adicionar transação. E as próximas também, né? Eu vou rodar aqui para vocês verem como está ficando. Python finanças.py. Vocês podem observar aqui que já dá para aparecer. Só que olha que coisa estranha, né? Meu L e meu A eles estão para dentro, né? Porque como é uma string, eu teria que fazer isso aqui para deixar o L coladinho do lado de cá, né? Só que há uma forma da gente fazer isso programaticamente, que é colocando /R. /R vem de retorno de carro. Quando a gente falava daquelas máquinas de datilografia, né, tinha o retorno de carro. Quando você terminava de escrever no papel, você tinha que puxar o carro aquele carrinho onde ficava o papel em cima da máquina de datilografar até o começo, né? Então isso se chama retornar o carro. E é isso que eu faço. Se eu salvar aqui, né, vou dar um Ctrl C, porque eu ainda não implementei a saída, e botar de novo, vocês já observam que está aqui do ladinho. Bacana?
para eu não ficar perdendo muito tempo, eu vou copiar o que eu já fiz e vou colar aqui, porque a dinâmica é a mesma. Legal? Então eu tenho aqui barra R para listar, barra A para adicionar, deletar, editar, consultar, sair do programa. E aqui embaixo eu coloco sua entrada para ficar mais fácil, né? O cursor do usuário vai ficar aqui já, dizendo qual é a entrada. Esse método .upper aqui é para que qualquer coisa que o usuário digitar vai ser transformado em uma letra maiúscula. Bacana? Então eu não preciso me preocupar com isso. Tanto é que vocês viram no exemplo que eu coloquei o A de adicionar minúsculo, o L de listar minúsculo. Não tem problema. Aqui eu deixo maiúsculo para ficar visualmente bacana. Mas se o usuário digitar em letras minúsculas não tem problema. Legal? E aqui a gente vai fazer de fato a seleção de cada uma das coisas do menu. Infelizmente em Python a gente não tem o switch, né? Então a gente tem que implementar if por if aqui na mão. Então if op igual a letra A, dois pontos, vou dar um pass aqui, e eu vou copiar aqui. Como é que eu copio uma linha de uma forma mais rápida no VS Code? Eu posso digitar Alt, Shift, seta para baixo, ele vai duplicar a linha para baixo. Se eu selecionar essas duas aqui, apertar Alt, Shift, seta para baixo, ele vai duplicar as duas linhas para mim. Isso é bem interessante, né? Então eu vou colocar aqui um elif, ou seja, else if, né? Vem de else if. No Python, no caso, é elif. E aqui eu vou colocar a letra, no caso, tanto faz a ordem, né? Eu vou seguir a ordem que eu implementei aqui. Bacana? Deixa eu ver, aqui eu tenho a letra E. Aqui eu tenho a letra L. Aqui eu tenho a letra S. Aqui eu tenho a letra Q. E por último eu tenho o else. Que aí eu vou printar, print, operação inválida. Bacana? Ou seja, se o usuário digitar qualquer coisa diferente de uma dessas letras, eu vou dizer, essa operação ela não foi definida. Aqui eu já vou começar pelo Q, que é para sair do programa, né? Então é só eu chamar a função exit. Bem interessante, né? Então se eu precisar por algum motivo sair do programa, eu chamo aqui já o Q. Então vamos testar para ver como está ficando. Eu vou aqui, Python finanças.py, e a gente pode observar, né? Óbvio, se eu apertar L, não vai acontecer nada, né? Ele vai voltar para o menu. Por quê? Ele vai dar um PES aqui e vai voltar para o começo do while true. Agora, se eu digitar um Q, ele já sai do programa para mim, porque eu já implementei a saída. Bacana. Então aqui, o que eu quero fazer? Eu quero chamar a função adicionar transação, né? Aqui eu quero fazer o que? Chamar a função deletar transação. E aqui eu quero fazer o que? Editar transação. Aqui eu quero no L listar transações. Chamar a função de listar. E aqui em S eu quero consultar o saldo. Legal, vocês podem estar se perguntando por que eu deixei esse espaço aqui embaixo. Bem simples. Se eu quiser fazer uma seleção multilinha aqui no Visual Studio Code, eu seguro a tecla Alt e eu posso fazer a edição multilinha, né? Eu vou clicando nas linhas que eu quero editar. Então eu vou adicionar mais uma função aqui que é salvar carteira. Porque se eu adiciono uma transação, eu quero salvar a carteira, né? Faz sentido para vocês. Eu adicionei, eu modifiquei a carteira, eu quero salvar ela. Se eu deletar uma transação, eu também quero salvar a carteira. E se eu editar uma transação, eu também quero salvar a carteira. Quando eu listo, eu só quero ver o que é que tem na carteira. Então eu não preciso salvar a carteira, não mudei nada nela. E o saldo também é a mesma coisa. Bacana? E para sair também não precisa. Mas para essas três aqui, eu preciso. Lembrando, essa é uma implementação minha, tá bom? Então, vocês podem pensar em formas diferentes de fazer coisas similares, tá bom? É só uma ideia aqui, né? Então vamos começar. Primeiro, o que eu quero fazer na minha carteira? Minha carteira, ela vai ser igual a um dicionário. Então minha carteira ela vai ser um dicionário. Para quem não conhece um dicionário em Python, eu não expliquei isso no curso de lógica de programação e algoritmos, eu vou explicar aqui agora. De uma forma bem resumida. Um dicionário é tipo uma lista onde você pode colocar vários valores, só que eles são separados por chaves. Como assim? Eu posso colocar um dicionário onde o nome de alguém vai receber um valor, por exemplo, André, né?
Então eu tenho aqui que se eu quiser acessar, eu posso acessar isso aqui dizendo assim, por exemplo, print carteira nome. Ou seja, eu quero o valor que tem em nome na carteira. Legal? Se eu botar para rodar aqui, vocês observam que ele printou aqui para mim André, né? Porque se eu pegar a carteira e dizer, ó, tem uma variável dentro de carteira chamada nome, eu quero esse valor. Então, esse valor vai ser André. E outra coisa bem interessante, eu posso ter um dicionário dentro de outro, né? Início, dois pontos. E aí eu crio um dicionário dentro de outro aqui, e esse início vai ter, por exemplo, o nome vai ficar aqui. O nome vai ficar dentro desse dicionário, idade, por exemplo, idade, dois pontos, 21, se eu não me engano eu tenho isso aqui. Legal? Então salvei. Se eu quiser, agora obviamente carteira não tem mais uma coisa chamada nome aqui dentro, né? Mas ela tem uma coisa chamada dício. Se eu quisesse acessar só o nome, eu posso colocar aqui, nome, que aí ele vai continuar a me mostrar a mesma coisa. Se eu tirar só esse nome daqui, né, o que vai acontecer? Vai ser mostrado para mim todo o dicionário, né? Porque eu estou dizendo assim para mim, mostra esse dicionário inteiro. Aí ele vai mostrar para mim esse dicionário inteiro. Explicado o que é um dicionário, então nossa carteira ela vai ser um dicionário. E aí com base nisso, a gente já vai poder criar nossas transações. Legal? Eu vou precisar importar uma coisinha chamada datetime aqui, então já vou deixar importada, e outra chamada JSON, import JSON. A gente vai precisar dessas duas coisinhas aqui para fazer nosso aplicativo. O datetime, né, do datetime importa o datetime, ele vai poder dizer para a gente qual é a data e hora atual. É por isso que vocês viam quando eu estava listando a transação ali, que dava para mostrar a data e hora atuais. Na verdade não atuais, né? Mas no caso a data e hora que foi inserida a transação. Então a gente precisa do datetime para criar. E a gente vai precisar do JSON justamente para poder salvar os arquivos em JSON, para fazer a persistência de dados e para poder recuperar esses arquivos também e ler eles. Né? Porque por padrão a gente usa um dicionário em Python e a gente vai salvar esse dicionário como JSON. Para quem não sabe, JSON vem de JavaScript Object Notation. É uma notação de objetos em JavaScript, ou seja, é a forma da gente escrever objetos em JavaScript. Apesar de ser algo típico do JavaScript, né, é muito utilizado em várias linguagens porque é bem interessante você escrever as coisas em um arquivo JSON. É bem simples, é bem parecido com um dicionário. Tá bom? Eu não vou explicar JSON aqui, só estou contextualizando. Então vamos começar com a função de adicionar transação. Legal? Vamos adicionar transação. Vou fazer uma coisa aqui que não costuma ser muito utilizada, mas eu vou precisar utilizar a tag global. Vou precisar utilizar a tag global para, deixa eu ver, carteira e para o saldo. Então eu tenho aqui global principalmente para carteira. Perdão, para, mil desculpas, para carteira não, para o ID da transação. Vamos lá, se eu quero salvar as transações, eu preciso dar um ID para essas transações, né? Transação. E eu vou começar ele em 1, legal? Então eu vou dizer assim, ó, minha primeira transação vai ser a transação 1, a segunda transação vai ser a 2, a terceira vai ser a 3 e por aí vai. Então eu preciso fazer com que o programa saiba qual é a transação a qual eu estou me referindo, legal? Então vamos lá. Como é uma variável global, se eu simplesmente usasse aqui dentro da função, ele ia entender que são duas variáveis diferentes, uma global e uma local, como se fossem duas variáveis com o mesmo nome, só que uma está visível aqui fora e outra está visível aqui dentro. E eu quero utilizar essa de fora aqui dentro, então eu coloco essa diretiva aqui para dizer, ó, eu estou usando a variável global, não quero criar uma nova aqui dentro. Bacana? Isso não é muito utilizado, mas foi a forma que eu utilizei aqui nesse vídeo específico para contornar os probleminhas que estavam acontecendo. Então, para eu adicionar uma transação, eu preciso do quê? Eu preciso de uma descrição e eu preciso de um valor.
né? E uma data. Opa, um valor e uma data. Então, como é que a gente vai fazer com a descrição, né? Eu já vou copiar aqui para facilitar a vida, né? E adiantar o vídeo. Basicamente, eu vou pedir para o usuário digitar a descrição. Esse barra N aqui é para já dar um espacinho, ficar bonito o negócio, bem organizado. O valor vai ser de forma similar, eu vou pedir ao usuário também. Então, vou colar aqui. Observe que o valor, eu estou pegando esse input e transformando em float, ou seja, eu quero um número real, né? Um número de ponto flutuante. Que eu posso botar tipo R$30,70. Então 30,7 eu vou transformar para float. Uma coisa muito importante que é, eu não estou fazendo tratamento de erros, tá bom? Então se você pede para o usuário digitar o valor da transação e ele botar por exemplo, uma letra, vai dar erro e o programa vai crashar, né? O programa vai parar de funcionar. Eu não estou fazendo tratamento de erro, mas vocês podem fazer de vocês aí, se vocês quiserem. É só vocês colocarem um try. Eu vou tentar fazer isso. Accept, né? Accept, e aí faz outra coisa, por exemplo. Né? No meu caso aqui, eu não vou tratar erro. E um erro muito comum de acontecer é esse float aqui. Quando a gente está passando o valor para o float, esse valor não pode ser, por exemplo, eu quero R$10,70. Não pode ser R$10,70. Tem que ser 10,70. Bacana? Que é um número só. Aqui o ponto é utilizado para notação decimal. Interessante? É interessante vocês saberem isso. E a data, a gente vai utilizar o str datetime.now. Então, dentro desse datetime que eu importei, né, tem uma função chamada now, uma função, então vai um método, né, como vocês preferirem, um método chamado datetime.now. Isso daqui vai retornar para a gente a data e hora atual. Só que ele retorna num formato de datetime, né? Um objeto específico. Eu quero transformar isso num texto. Então, eu estou utilizando o str para transformar isso num texto. Bacana? Então, a nossa data vai ser o texto da data e hora atual. Muito simples de entender, creio eu, né? E aqui a gente vai agora criar nosso dicionário da transação. Lembra que eu falei que dentro de um dicionário eu posso ter outros dicionários? Então, eu vou criar o dicionário que vai ser a minha transação. Vai ser igual a um dicionário que vai ter um valor. Vai ser igual a valor. Descrição. Vai ser igual a descrição. Vai ter uma data. Que vai ser igual a data. Vai ter um identificador. Que vai ser igual ao ID da transação. Na verdade, str ID transação. Ou seja, eu quero só o texto aqui desse ID transação. Então vocês podem ver, eu criei um dicionário e eu disse assim, valor igual a valor. O que isso significa? Significa que dentro desse meu dicionário eu vou ter uma coisa chamada valor. E o que vai ter nisso daqui? Né? Vai ter justamente o que tiver nessa variável valor. Bacana? Da mesma forma, descrição. A descrição vai ser uma variável aqui dentro, né, dentro desse meu dicionário, que o valor dela vai ser justamente o que tiver no valor dessa variável de descrição. Ou seja, se o usuário digitar cheeseburger aqui, né, na descrição, a gente vai ter uma transação com uma chave chamada descrição, ou seja, a descrição da transação, e na descrição a gente vai ter cheeseburger, né, que é o valor dessa variável aqui. Bacana? Então é isso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar na carteira a transação. Na verdade, perdão, não é uma lista, eu tenho o costume de utilizar listas para isso. No caso, se você tivesse uma carteira que era uma lista de transações, bacana, seria adicionar ao final da lista. No caso aqui, eu quero dizer carteira. E aí eu vou criar uma nova chave para minha carteira. Lembra que eu falei, né? Se eu quiser, por exemplo, se eu tivesse uma carteira que tivesse uma chave... tivesse uma chave, vamos supor, nome, dois pontos, o valor dela se fosse André. Para eu pegar esse nome aqui, eu utilizaria o que? Carteira, né? Abre e fecha colchetes, coloco aqui o nome da chave, né? Então eu coloco aqui nome. Isso daqui vai retornar para mim André. Foi isso que eu mostrei para vocês, né?
De tal forma, se eu quiser modificar isso, eu posso simplesmente chegar aqui e colocar João, por exemplo. Só um exemplo. Né? E o que acontece? Se eu dar um print nisso daqui, print carteira, nome, né? O que, que a gente espera ver? João, obviamente. Por quê? Porque eu alterei o valor que tinha na variável nome. Ao invés de ser André, agora passou a ser João. Bacana? Então, eu posso criar também, se eu quiser, novas entradas no dicionário, basicamente fazendo isso. Então, eu vou dizer que carteira, e aqui eu vou colocar ID, mais, deixa eu ver, str, ID transação. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que, vamos supor, eu estou na primeira transação. Eu estou dizendo que o elemento carteira, ID underline 1 vai ser igual a alguma coisa, né? Eu vou colocar esse igual aqui. É basicamente isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando esse ID e concatenando aqui, né? Transformando ele em string, porque ele é um número, como vocês podem ver, é um número, né? Transformando ele em texto e criando essa nova entrada. Bacana? E isso vai ser igual a própria transação, que é essa tabela aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, né? O que vocês imaginam que eu estou fazendo? Eu estou adicionando todo esse dicionário aqui dentro da minha carteira com esse nome aqui. Basicamente é isso que eu estou fazendo. Então, estou dizendo, ó, pega a minha carteira, coloca uma nova transação. O nome dessa transação vai ser ID underline 1, por exemplo, ou ID underline 2. Então, é isso. Então, eu vou ter um dicionário com a transação, né, dentro de um outro dicionário chamado carteira. Bacaninha. Então, acho que não está tão difícil de entender. E por último, a gente vai fazer duas coisinhas, né? Se eu adicionei uma transação, então meu ID agora é outro, né? Meu ID tem que ser mais um. Então, eu vou colocar aqui ID underline transação maior ou igual a 1. Ou seja, se meu ID era 1, o próximo já vai ser 2, depois 3, depois 4, 5, por aí vai, né? Para que as transações elas sempre tenham um ID, um identificador diferente. Legal. E por último, um print aqui só para completar, transação adicionada com sucesso. Bacana? Então, isso a gente encerra nossa função de adicionar transação. Vou salvar aqui o arquivo. Antes de demonstrar as outras coisas, agora a gente volta aqui para listar. Primeiro, eu quero testar aqui. Eu vou querer fazer o quê? Né? Eu quero, vamos lá, for transação em carteira. Né? Provavelmente eu queria fazer algo assim, né? Ou seja, para cada transação que eu tiver numa carteira, eu vou dar um print. Print transação, né? Seria mais ou menos isso. Só que eu quero fazer ainda duas coisas. Primeiro, o print está muito feio. Eu não quero printar a transação inteira. Vai ficar um negócio bem estranho. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Né? Vou dar um OK para sair. Vou adicionar alguma coisa. Vamos supor que a descrição da transação seja xborder. Vou deixar até junto aqui. Vou deixar menos 5 aqui. Name transação não está definido na linha 26. Aí, ó, tá vendo? Às vezes acontecem alguns erros que a gente tem que dar uma olhadinha. Eu coloquei errado aqui o nome. Mil desculpas, né? Vocês podem observar que o nome estava aqui sem um N, né? Deve ser horrível vocês vendo isso daí esse tempo todo e não podendo falar. Então vamos de novo. Cheeseburger. Menos R$4, sei lá. Pronto, foi adicionado. Se eu clicar em listar, a gente pode ver aqui que eu tenho um ID 1, mas não é bem isso que eu queria que me mostrasse, né? Eu queria que eu mostrasse a transação, eu queria que mostrasse o valor, etc, etc. E outra coisa interessante, né? Óbvio, ainda não tem a persistência de dados, então se eu voltar aqui e der um listar, essa transação que eu adicionei, ela não está mais lá. Eu ainda não implementei a parte de salvar. Então se eu clicar em listar, ele vai dar nada aqui para mim. Bacana? E isso daqui é visualmente confuso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uns prints aqui no começo e uma checagem. Então eu tenho aqui um if
len de carteira igual a zero, print sem transações, return. O que isso daqui está fazendo? Eu estou testando, ó, se o len vem de length, né? Eu espero ter escrito certo, né? Ou seja, o tamanho da minha carteira. Se minha carteira é igual, o tamanho da minha carteira é zero, ou seja, se eu não tenho nenhuma transação na minha carteira, eu posso printar aqui para o usuário saber o que está acontecendo, né? Ó, você não tem transações na carteira, né? Sem transações. E aí eu retorno. Retorno, o que esse retorno vai fazer? Ele simplesmente vai parar a função daqui. Ele vai voltar a função. Ele nem vai executar a linha 12 para baixo. Então, ele vai executar aqui, vai checar o if, vai printar isso aqui e vai voltar. Não vai executar a linha 12, não vai executar 13 nem nada. Em contrapartida, no else, né, ou seja, caso não tenha nenhuma transação, perdão, caso eu tenha alguma transação, ele não vai entrar nesse if, não vai printar sem transações e não vai retornar. Então ele vai continuar a partir da linha 12. Bacana? E aí o que ele vai falar? Bom, aqui essas são suas transações. Só que, como eu já falei para vocês, eu não quero só isso aqui. Eu quero o quê? Eu quero pegar os valores. Como é que eu pego valores de um dicionário? Quando eu vou pegar um dicionário, eu pego aqui o values. Porque se eu passar só for transação em carteira, o que vai acontecer para mim? Ele vai me trazer não os valores, mas as keys, né? Como vocês puderam observar, ele me trouxe as chaves. No caso só tinha uma chave, né? Mas ele me trouxe a chave que foi, deixa eu ver aqui, ID1, tá vendo? ID1 aqui. Então ele me trouxe essa chave, mas não é a chave que eu quero o valor. Então para isso eu vou pedir os values. E quando eu peço os values, eu vou ter um dicionário, né? Porque o meu valor é isso daqui, isso tudo aqui, né? A chave é isso aqui e o valor é isso tudo aqui. Então, dentro disso daqui que eu vou ter, né? For transação em carteira.values, eu vou querer printar algo um pouco mais bacana. Então, para isso eu vou utilizar uma f-string, onde eu vou dizer exatamente o que eu quero printar. Aqui eu vou copiar e colar, porque é bem grande, eu vou explicar para vocês, né? Então, tudo que eu colocar entre chaves dentro dessa f-string aqui, né? Ou seja, eu coloco um f, abro e fecho aspas simples ou duplas, como vocês preferirem, vou fazer uma string formatada. Tudo que eu colocar entre chaves, no caso, é um código Python. Bacana? No caso, esse código aqui, eu só estou pegando o valor de uma variável, que é, no caso, transação, que é esse dicionário aqui, o dicionário de transação, que é esse que a gente adicionou aqui, né? Lembrando, esse nome tá o mesmo porque eu coloquei o mesmo, mas se eu mudasse esse nome aqui, né, para A, por exemplo, aqui teria que ser A, aqui teria que ser A, e por aí vai, né? No caso aqui eu estou utilizando o mesmo nome para ficar semanticamente factível de vocês entenderem o que eu estou fazendo, né? Então eu vou pegar a transação.identificador, né, que a gente colocou aqui, a gente tem identificador, vou botar um traço, transação data, né? Então primeiro ele mostra o ID, por exemplo, transação 1, transação 2, por aí vai. Aí depois ele mostra a data dessa transação, mais um traço, a descrição, que mostrou também, 2 pontos, o valor aqui. E aqui no final do valor eu coloco 2 pontos, ponto 2F, que me indica que eu quero que só apareça 2 casas depois da vírgula, né? Lembrando que esse valor aqui, ele é um número. Bacana? Então aqui a gente já começa a deixar a coisa um pouco melhor, né? Visualmente melhor. Deixa eu sair do programa, CLS para limpar a tela, e vamos executar de novo para ver como está ficando. Então vou adicionar uma transação, cheeseburger, vou adicionar aqui com menos R$4, pronto, transação adicionada com sucesso. Vou clicar em listar e ele listou para mim, ó, eu tenho a transação número 1, né, que é esse ID aqui, o identificador, foi feita nessa data e nessa hora aqui. Vocês podem mudar a forma de exibir a data e a hora aqui, como vocês bem entenderem. Bacana? Em que foi essa transação? Foi um cheeseburger, foi a descrição que eu coloquei, e o valor é menos R$4. Como vocês podem observar aqui, ele mostra com 2 casas após a vírgula, apesar daqui eu ter colocado menos 4. Por quê? Por causa desse ponto 2F. Legal? Deixa eu só ver aqui se o microfone está gravando. Tá ok? Bem importante consultar isso. Deixa eu ver se o OBS está gravando. Tá. Então, tendo isso pronto, agora eu quero garantir que
sempre que eu vá fazer o sort disso, né, esse sort vai ser feito de forma reversa. Como assim? Como assim? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou adicionar a transação e vamos supor que vai ser um cheeseburger. Bom, menos 4. Eu vou adicionar outra transação, vamos dizer aqui que vai ser um x-salada. Aí vai ser menos, sei lá, menos 3. Se eu apertar em listar, a gente observa que vem por ordem de criação, 1 e 2. Né? E eu quero justamente o inverso. Porque imagina aqui, se você tivesse 100, 200 transações, você quer ver as que você fez por último primeiro, né? As mais recentes primeiro, não o contrário. Então, para isso, eu tenho que botar para essa exibição ser feita em ordem contrária. Então, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu colocar for transação em carteira.values, o que eu vou fazer? Eu vou colocar for transação em sorted, ou seja, eu vou sorted no caso aqui é para organizar, né? Para eu ordenar. Né? Sort vem do inglês de ordenação. E aqui eu vou separar um pouquinho para ficar um pouco mais fácil a visualização. Vamos lá, eu preciso passar o que eu quero ordenar, que é justamente o nosso carteira.values. Ou seja, eu estou dizendo, eu quero ordenar esses valores aqui, né? Esse dicionário aqui, que é o carteira.values, que a gente já conhece. A gente antes tinha colocado só esse, agora eu quero ordenar ele antes de simplesmente retornar. Então eu vou ordenar. E como é que eu vou ordenar aqui pra gente? Eu passo uma função, eu vou até copiar e colar aqui e vou explicar para vocês. Essa função ela é chamada de key, né? É uma função chamada key que é justamente a chave de ordenação. Como é que eu vou ordenar? Eu tenho que dizer, ó, vamos ordenar de tal forma. E eu vou criar uma função aqui. Isso daqui é uma forma de criar em Python uma função anônima. É basicamente eu dizer assim, def, né? Só que seria algo assim, né? Eu posso passar um parâmetro a, por exemplo, eu posso dizer assim, return a mais um, por exemplo. Né? Só que ela não tem nome. Para que eu queria uma função sem nome? Justamente para usar num caso como esse, onde eu preciso passar uma função como parâmetro. Né? Então, para eu não criar uma função aqui, dizer assim, função ordena, e passar aqui ordena e tudo mais, o que ia ser um pouco chatinho, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função anônima com a diretiva lambda. Isso aqui é basicamente um def, né? Um def seguido de nenhum nome. E esse transação aqui é justamente o parâmetro que eu quero passar. Esse transação aqui seria justamente o parâmetro que eu queria passar. Bacana? Só que a gente não coloca aqui entre parênteses. Legal? Eu só posso passar um parâmetro aqui. Então eu vou passar lambda com o parâmetro transação aqui. 2 pontos. E aí eu já declaro a minha função. Ela tem uma linha só, é uma função de uma linha só. E aqui é o que ela vai me retornar. Ela vai retornar str transação identificador. Ou seja, eu quero ordenar pelo identificador. Né? Eu quero ordenar todas as minhas transações pelo identificador. E por último, mas não menos importante, como eu já falei para vocês, eu quero sempre ordenar pelo identificador, mas eu quero que a ordem seja reversa. Então eu vou colocar aqui o reversed igual a true. Ou seja, me traz tudo isso, só que na ordem reversa. Legal? E é assim que fica. Óbvio, eu posso pegar e voltar aqui e deixar tudo uma coisa atrás da outra aqui, né? O jeito mais correto, digamos assim, de fazer seria assim. Só que fica visualmente mais fácil da gente entender se eu separo assim. Bacana? Mas lembrando, esse print está dentro desse for aqui. Isso tudo é o for. O for só começa nos 2 pontos aqui. Legal? Então, agora sim, eu vou sair, vou adicionar cheeseburger, menos 4, adicionar x-salada, menos 3. Agora eu vou listar e a gente tem um erro, né? Reverse, sorry. Né? Eu falei até, eu estava lendo minha colinha, eu falei reverse, só que eu achei que eu tinha lido errado, porque o VS Code me sugeriu uma coisa, eu coloquei a sugestão e estava errado, né? Reverse, não reversed, ok? Então vamos lá. A cheeseburger
menos 4. A, x salada, menos 3. L para listar. E pronto. Agora a gente tem elas sendo exibidas da mais recente, né, do que tem um ID mais alto para o que tem um ID mais baixo. Legal? E você pode se perguntar, por que eu não uso a data ao invés do ID? Você pode usar a data, você pode usar o nome, né, ou seja, para fazer o sorte em ordem alfabética, você que vai escolher aqui o que você vai colocar. Né? E você pode botar o reverse igual a falso ou simplesmente omitir ele, que ele vai ordenar em ordem crescente. Né? Ou então você pode simplesmente apagar essa parte de sorte e deixar só para listar tudo de uma só vez. Você que sabe, né? Aqui fica a seu critério. Você pode também filtrar isso aqui e exibir só as de um mês específico. Aí você ia perguntar para o usuário de qual mês você quer exibir essas transações. Do mês tal. Aí ele ia exibir só daquele mês, né? Por aí vai. São implementações um pouco mais complexas que não tem muita dificuldade de você fazer com Python, mas fica aí para vocês, caso vocês queiram fazer, né? Um incremento aí nessas funções. Eu vou sair aqui, limpar a tela. Então vamos agora que eu já tenho um adicionar transação e um listar transações, vamos começar a pensar em salvar logo essa carteira. Bacana? Que é uma parte um pouco mais chatinha. O que eu quero fazer aqui no salvar carteira? Eu vou criar uma cópia da minha carteira, por exemplo, C de cópia ou carteira cópia, é igual a carteira.copy. Eu vou criar uma cópia. Vocês podem estar se perguntando, por que eu não faço C é igual a carteira? Né? Se eu quero criar uma cópia, é só fazer isso. Na verdade, o que acontece é que em Python, a gente está guardando nesse C a referência para o lugar onde essa carteira está armazenada. Então, se eu fizer isso aqui, na verdade, eu estou referenciando a carteira aqui, a mesma carteira. Eu não estou criando uma cópia. Eu estou criando outra variável que diz onde está a carteira. Então, não vou estar mudando. Aqui, quando eu utilizo esse método copy, ele vai, de fato, fazer uma cópia dessa carteira e copiar ali em C. Legal? E vocês podem estar se perguntando para que eu quero fazer isso. É porque eu quero setar uma variável específica que vai junto com todas as outras transações. Que vai ser C ID transação igual a ID transação. Bacana? Por que eu estou fazendo isso? Bom, se eu vou salvar na minha carteira todas as transações, eu tenho que salvar esse ID transação também. Faz sentido para vocês? Porque se eu fechar o programa e voltar, quando eu voltar, eu quero saber de onde parou. Eu não vou voltar do 1. Né? Já a gente vai refatorar essa parte aqui de cima. Eu vou voltar já de onde a gente parou da transação. Por exemplo, se eu adicionei 10 transações, eu quero que quando eu fecho o programa e abro ele de novo, esse valor aqui não seja 1, seja 11, né? Ou 12, ou 13, vai depender de quantas transações eu já adicionei. Então é para isso que eu estou colocando aqui. Se eu adicionasse ela direto na minha carteira, quando eu fizesse a listagem, nesse laço for aqui, ia dar problema, né? Porque ele ia ver, dentro daqui tem uma coisa chamada ID transação que não tem as mesmas características, né? Não tem identificador, não tem data, não tem descrição, não tem valor, aí ia dar um erro. Né? Então, para isso que eu estou criando uma cópia dessa carteira, justamente para não dar esse erro. E agora a gente vai simplesmente abrir e salvar. Como é que eu abro um arquivo? Como é que eu manipulo um arquivo em Python? Eu vou dar um with, me desculpe a pronúncia, meu inglês não é o melhor de todos, né? With open carteira.json w as file, ou vamos deixar em português, né? Arquivo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso abrir um arquivo, fazer uma alteração nele e fechar. Em Python tem duas formas de eu fazer isso. Eu posso dizer assim que arquivo é igual a open, e aí eu vou copiar e colar aqui, né? Posso falar aqui que arquivo é isso, faço o que eu quiser no arquivo e depois eu dou um arquivo.close. Legal? É o que eu posso fazer em Python, ou seja, eu abro, faço o que eu quero e fecho. Mas para não ter esse tipo de problema, da gente esquecer de fechar ou alguma coisa assim, né, o que não é legal, esquecer de fechar o arquivo,
a gente coloca o índice open que ele já vai fechar automaticamente o arquivo para a gente. Então é como se no final disso aqui, desse bloco de código, ele já fechasse esse arquivo com aquele arquivo.close que eu mostrei para vocês. E a gente vai falar arquivo.write, ou seja, eu vou escrever no arquivo. E o que eu quero escrever nesse arquivo? Eu quero escrever essa carteira, né? Ou seja, eu vou dizer, eu vou salvar essa carteira dentro desse arquivo. Mas vocês têm que lembrar uma coisa interessante. Eu falei que a gente vai salvar em um arquivo JSON, né? Se eu salvasse o dicionário direto, quando eu pegasse ele de volta, ele ia ser um texto. Tudo que a gente salva é um texto. Bacana? No arquivo, a gente tem texto. Então, se eu salvasse um dicionário em Python no formato texto, quando eu fosse pegar de volta, eu ia ter um texto. E ia ser difícil para eu criar esse dicionário. Então, o que eu vou fazer? Eu salvo em um ponto .json e aí a gente utiliza o json.dumps, que ele vai transformar esse dicionário da gente, esse dicionário, em uma string JSON para a gente poder salvar nesse arquivo. Pronto, é basicamente isso que a gente precisa para salvar. É um pouco complicado de entender, mas como vocês podem ver, Python é um negócio que deixa assim, bem simples de implementar. Vocês podem estar tendo algum problema para entender isso aí, né? Principalmente o pessoal que veio de lógica ainda. É bastante coisa mesmo que a gente está abordando nesse vídeo. Mas, como vocês podem ver, né? A questão sintática não é tão complicada. Se você for comparar com C, por exemplo, ou alguma outra linguagem assim, que seria muito, muito pior. Tá bom? Uma pausa para beber uma água e vamos continuar. Vamos lá. Agora que eu já tenho como salvar a carteira, né? No começo aqui agora, minha carteira ela não vai vir mais vazia e meu ID de transação ele também não vai ser padrão aqui, né? A gente vai ter que mudar isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um with, não sei, mil perdões, eu não falo inglês. Né? Open carteira.json. Aqui a gente vai utilizar o modo R. E outra coisa que eu não comentei, né? Os modos de abertura aqui do arquivo. W é para write, ou seja, eu vou sobrescrever o arquivo inteiro. Eu vou apagar tudo que tem no arquivo e escrever ele todo de novo. Tem o modo append também, que é para quando você quer escrever no final do arquivo, ou seja, você quer adicionar coisas. Tem o modo R, que é read, só para eu ler o arquivo. Então, nesse caso aqui, eu não quero editar o arquivo, eu só quero ler, pegar os dados, né, no começo aqui. Então, eu vou colocar aqui as arquivos, né? 2 pontos. E aí eu vou fazer o que? Carteira é igual a json.loads. Lá foi o dumps, ou seja, eu fiz o dumps, eu passei no caso, o meu dicionário para um arquivo em texto, e agora eu quero fazer o contrário. Eu quero passar meu arquivo em texto para um dicionário, meu arquivo em texto JSON para um dicionário. Então eu utilizo o todos. E aqui eu vou colocar arquivo.read, ou seja, eu vou ler o arquivo e aí esse resultado aqui vai me dar o texto do arquivo inteiro. Ele vai pegar o texto do arquivo inteiro, vai arrumar no json.loads e vai colocar esse valor vai criar uma variável carteira aqui com todos esses valores. E o nosso ID transação, deixa eu ver. Tendo eu criado já a carteira, ID transação, que é a variável que estava igual a 1, agora vai ser igual a carteira ID transação, né? Que foi justamente isso aqui que eu salvei, né? Só que eu falei para vocês que eu não posso deixar isso aqui dentro da carteira justamente para não ter problema quando a gente passar nesse laço for, né? Porque esse valor aqui, ele não tem identificador, não tem data, não tem inscrição, não tem valor. Então vai dar problema. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um carteira.pop ID transação. ID transação. Ou seja, eu vou arrumar fora da minha carteira esse valor. Legal? Eu posso, se eu não me engano, inclusive fazer isso aqui direto, né? Porque o pop, ele arruma fora e retorna esse valor, né? Mas para ficar mais didático, vou deixar separado, né? Porque seria um tanto estranho explicar as duas coisas aqui. Então,
eu vou pegar esse valor, colocar aqui na carteira e imediatamente eu já vou excluir ele da minha carteira para quando eu passar na lista, na listagem aqui, não ter problema, né? Só que tem um probleminha com essa parte de código aqui, que vocês podem não estar vendo. O que acontece se minha carteira estiver vazia? Né? Minha carteira está vazia, ou seja, é a primeira vez que eu estou rodando esse programa. Ou então se eu apaguei meu arquivo JSON por algum motivo, eu apaguei ele, eu digo, não, eu quero todas essas transações vão embora. Apaguei o arquivo, eu quero um novo arquivo, zerado. E aí vai dar problema, né? Porque ele vai tentar buscar esse ID de transação aqui e ele não vai achar, porque o arquivo está em branco. Então, para isso, eu vou utilizar um bloco. Aqui eu vou ter que fazer um tratamento de erro. Um try. Então, eu vou tentar fazer isso. Ou seja, eu vou try de tentar. Então, tenta fazer isso aqui. O Python vai pegar e vai tentar. Se acontecer qualquer erro nisso aqui, qualquer erro, o que eu vou fazer? Except. Ou seja, se acontecer qualquer erro, ele vai tentar, vai abrir. Vamos supor, carteira.json não existe. Não existe, você apagou o arquivo. Isso aqui vai dar um erro, né? Porque eu estou tentando abrir um arquivo que não existe. Aí ele vai fazer o quê? Vai dizer, ó, esse arquivo aqui não existe, erro. Então vem para o except. O arquivo existe, mas ele está em branco, por exemplo. Você não adicionou nenhuma transação. O que ele vai fazer? Quando chegar nessa linha aqui, vai dar um erro. Por quê? Porque ele vai tentar pegar justamente esse ID de transação, só que ele não existe, porque o arquivo está em branco. Então vai dar erro. Então todos esses dois erros eles vão cair aqui no except. E aí o que eu vou fazer nesse except? Eu vou simplesmente setar uma carteira vazia, como a gente estava fazendo antes, e setar um ID transação igual a 1, como a gente estava fazendo antes. Bacana? Então, se o meu arquivo não existe, ou se ele está em branco, a gente começa do zero. Se não, se tiver tudo normal, a gente vai pegar os valores que tiverem nesse arquivo. Bacana? Então, com isso, a gente já consegue adicionar as coisas e a gente já consegue também salvar, né? Então vamos lá testar. Óbvio que muito provavelmente vai dar algum erro, sempre dá, né? Se não der nenhum erro eu vou me impressionar. Então vamos lá, eu quero um xburger -4, vou listar aqui, a gente tem um xburger, vou adicionar outro, o xsalada -3, vou listar. E aqui estão os dois listados com sucesso. Vou sair do programa e vou começar de novo. Rapidinho. Deixa eu só deixar bem claro para vocês, né? Vou entrar no programa novamente, né? Eu saí do programa. Vou apertar em listar e ele volta aqui para mim. Não deu nenhum erro, né? Impressionante isso. Ele volta a listar para mim todos esses valores. Vou dar um F11 aqui para tirar do modo tela cheia. Vou voltar para minha área de trabalho. E tá aqui o arquivo carteira.json. Vou colocar aqui para vocês verem como é esse arquivo, né? É um arquivo JSON padrão, legal? Se eu fizer uma adição de alguma coisa aqui, vamos supor, eu quero adicionar um americano, né? Famoso pão com ovo, vamos lá, menos R$5. Vocês observam que na mesma hora meu JSON foi atualizado e o americano foi inserido aqui, legal? Bem interessante isso. E outra coisa que vocês podem estar se perguntando, André falou assim, se você tentar abrir esse arquivo aqui para ler ele e ele não existir, vai dar um erro. Mas você abriu ele aqui e ele não existia, ele não deu nenhum erro. Por que isso acontece? Porque o modo de escrita, né, ele vai tentar abrir um arquivo que já existe e escrever por cima dele. Se esse arquivo não existir, ele vai criar o arquivo e vai escrever o arquivo do zero. Por isso que aqui não deu erro. Mas aqui, como eu estou lendo o arquivo, para eu ler um arquivo, esse arquivo precisa existir. Para eu escrever no arquivo, ele não precisa existir. Se ele não existir, eu crio. É bem simples, né? É bem simples de entender. Bacana. Então a gente já tem praticamente todas as funcionalidades principais já criadas, né? Agora a gente só falta fazer as coisas mais simples, né? Que é deletar, editar e consultar saldo. Vamos fazer logo a de consultar saldo. Cadê aqui? Consultar saldo. Saldo igual a 0. Então vou criar uma variável aqui chamada saldo. Ela vai começar em 0, obviamente, porque a gente presume que não tenha nada. E aí eu vou fazer assim, for transação em carteira.values. E aqui observe que eu não preciso mais utilizar aquele sort, né? Eu não preciso mais colocar na ordem específica que a gente tinha feito. Deixa eu fechar aqui. Naquela ordem específica, eu não preciso mais botar o sorted aqui e fazer tudo isso. Eu posso pegar só o carteira.values porque eu quero só, não importa a ordem que eu pegar, eu preciso pegar todos, né?
mas tanto faz qual que vem primeiro. E eu vou fazer o que? Saldo mais igual a transação valor. Ou seja, eu vou adicionar ao saldo o valor de todas as transações. Lembrando que esse mais aqui, ele vai somar, mas se a transação for negativa, vai vir um menos aqui, né? Mais com menos dá menos, então o saldo vai descer, né? Então é basicamente isso. Eu vou somar tudo isso aqui e eu vou fazer o quê? Eu poderia retornar esse saldo, mas eu vou dar um print. Vou printar esse saldo aqui fora, né? Depois de eu já ter somado todas aqui, né? Não é de cada... não é dentro do for esse print, bacana? Se tivesse dentro do for, o que que aconteceria? Ele ia printar cada atualização de saldo, né? Isso daí ia ficar um negócio imenso. Se você tivesse 100 transações, ele ia printar 100 vezes. Não é isso que a gente quer. A gente quer printar no final qual é o saldo final que ficou, né? O saldo começou em 0, aí ele vai ver todas as transações. Ah, você comprou um cheeseburger, menos 5, ou menos 4 no caso. Você comprou um americano, menos 5. Aí por aí vai, né? E sempre acumulando isso na variável saldo. No final mostra a variável saldo quanto ela ficou. Bem simples de entender. Vamos aqui ao editar. Na verdade, vamos ao deletar, né? Deletar primeiro, que é mais simples, e o editar um pouquinho mais complicado. Aqui a gente vai pedir para o usuário o identificador. Identificador é igual a, e aqui eu vou colocar ID, underline, mais input. Eu vou copiar o texto, né, para ser mais rápido. Eu botei um aspa a mais, infelizmente. Pronto. Então tá aqui. Deixa eu dar um Ctrl J. Ctrl J eu abro ou fecho o terminal. Eu esqueci de falar isso para vocês. No Visual Studio Code eu posso vir aqui em terminal, new terminal, ou apertar Ctrl J que ele vai abrir o terminal para mim. Bacana. Ele abre aqui embaixo, mas se você quiser, você pode mover ele para outro lado e tal. Você pode... Deixa eu ver se eu me lembro onde era. Acho que... infelizmente não estou lembrando aqui agora como é que eu faço para colocar do lado, porque ele geralmente aparece aqui embaixo. Eu sempre esqueço onde é que eu mexo nisso, mas enfim. Vamos lá, eu pedi o identificador, que é justamente pedir para o usuário digite assim, digite qual é o ID da transação que você quer deletar, né? E aí eu vou pegar e vou colocar transação carteira.pop identificador. Então o que eu estou fazendo aqui? Veja bem, eu já mostrei para vocês que o pop ele vai tirar alguma coisa de dentro do meu dicionário. Ou seja, se eu quiser tirar esse ID transação, né, eu vou dizer pop e aqui eu coloco a chave do dicionário que eu quero remover. Aqui no caso eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer isso para uma transação inteira, né? Ali eu estava colocando só aquele ID que a gente está salvando, aqui eu quero tirar uma transação inteira. Lembrando para vocês que como é que eu estou salvando cada uma das transações. Eu vou formatar o documento aqui e mostrar para vocês, né? Então no meu JSON eu tenho ID 1 é uma transação, ID 2 é uma transação, ID 3 é uma transação, e aqui eu tenho esse ID transação que é só o valor acumulativo, que é esse aqui que a gente tá pegando aqui para setar o ID sempre da próxima transação que for adicionar. Bacana? Então, isso daqui eu já arrumei fora nessa linha aqui, nessa linha nova. Agora eu quero arrumar um desses inteiro fora. Legal? Eu quero arrumar um desses inteiro. Então vamos supor, eu quero tirar essa transação 2. O que eu vou fazer? Carteira.pop, abre aspas, ID, underline 2, fecha aspas. É isso que eu vou fazer. Então, esse identificador vai ser, abre aspas, ID, underline, aí eu vou botar aqui, no caso, o número, né? O número do ID que eu quero apagar. Então é por isso que eu estou fazendo esse mais aqui, né? Esse mais aqui vai fazer um string. No final, vamos supor, se o usuário digitar 1, identificador vai ser igual a ID, underline 1. Bacana? Eu vou dar um pop nisso aqui. Ou seja, eu vou tirar ele da minha transação. Da minha carteira. Vou tirar ele da minha carteira. Pronto, tirei da minha carteira. E o que isso significa aqui? Essa parte aqui, né, onde eu estou atribuindo. Quando eu tiro da minha carteira com o comando pop, né, além dele tirar da carteira, ele retorna
esse objeto que foi tirado, para se eu quiser utilizar ele para alguma coisa. É por isso que eu falei aqui que se eu quisesse, eu provavelmente poderia colocar isso aqui, né? Porque ele já vai retornar para mim esse valor. Opa, eu dei um Ctrl X sem querer. Ele já vai retornar para mim esse valor quando o 2 pop. Eu separei ali, mas aqui eu vou ter que explicar de qualquer jeito. Então ele vai retornar para mim essa transação que eu acabei de deletar. E para que eu posso querer essa transação que eu acabei de deletar? Justamente para informar o usuário os dados da transação que eu deletei, né? Porque se eu disser assim, se eu pegar o ID, não, o ID eu já tinha, você excluiu a transação 2. Bacana, só que e se o usuário não tem certeza se era 2 mesmo? Problema, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou printar, a transação número 2 foi, cuja descrição, né, é essa, no valor de tantos reais, foi excluída. Porque se ele excluiu por engano, ele pode pegar esses dados aqui, né, e criar ela novamente, por exemplo. Bacana? Então, com isso a gente cria o deletar. Legal? Legal. Então, se eu sair aqui, Python Finanças, e eu clicar em deletar, eu já vou deixar aqui até no carteira.json. Eu vou dar um save aqui. Aliás, save não, né? Produção. Eu tive um probleminha aqui, que eu abri o arquivo, obviamente, e tentei salvar o arquivo logo de cara, né? Deve ter dado um erro aqui, que deve ter aberto até o Chrome para mim. Então vamos lá. Vou pegar esse carteira.json aqui. Ele tentou salvar. Meu erro aqui foi que eu salvei esse arquivo enquanto ele estava aberto, né? Enquanto ele estava aberto no programa. Isso não foi nada legal. Mas estou aqui com esse JSON aberto. CD desktop, né? Eu vou entrar de novo na minha área de trabalho, já que fechou as coisas. E vamos lá. Python finanças.py. Bacana. Eu vou listar as transações, ele pega aqui essas três. Bacana? Vou deletar a transação, vamos supor que eu quero deletar esse x-salada. O ID é 2, né? X-salada, ID 2 aqui. Vou deletar, vou dar um Enter, x-salada foi deletado. E observe que na mesma hora ele já atualizou o meu JSON. Lembrando que ele escreve tudo assim junto, né? Pra gente, humano, fica visualmente horrível de ler. Mas para o computador, ele consegue entender que é aquele mesmo negócio. Se eu der um format aqui, vocês observam que é a mesma coisa, só muda que agora eu não tenho mais o ID2, né? Eu não vou salvar dessa vez, para não dar problema. E por último, a gente vai fazer a função de editar uma transação. Bacana? A única coisa que falta é justamente a edição. Então vamos lá. No começo, eu preciso mais ou menos da mesma coisa. Da mesma coisa que para o delete, né? Eu preciso pegar o ID da transação. Observe que essa variável ID de transação, diferentemente de quando eu cliquei em adicionar, né? Aqui, o que eu falei? Eu estou usando uma variável global. Para vocês verem, né? É um projetinho simples, mas eu estou trabalhando vários conceitos bem complexos de programação para vocês poderem entender. Então, essa variável aqui que eu estou utilizando é essa global aqui que eu criei aqui fora. Só que essa daqui é uma variável local, ou seja, ela não é a mesma que essa daqui de fora. Essa daqui é uma que só existe aqui dentro dessa função. Bacana? Chamada ID transação. É o mesmo nome, porém são coisas diferentes. Essa daqui só existe aqui dentro, essa aqui existe lá fora. Legal? Se eu colocasse aqui global, isso ia me dar problema, né? Porque eu ia atualizar essa daqui global. Né? Não é isso que a gente quer. Então, eu quero que ela seja o quê? O valor da entrada que a gente quer, né? A mesma coisa do de cá, do deletar. A diferença é que aqui eu vou querer salvar o número dela também. Vocês já vão entender por quê. Então eu quero salvar o número dela, eu salvei o número e eu salvei o texto também, da mesma forma que eu fiz na outra. Bacana? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Deixa eu copiar logo um trechinho de código, né? Já deve ter bastante tempo de vídeo. Deixa eu até ver quanto tempo tá. Já tem 1 hora de vídeo, né? Bastante coisa. Então vamos lá. Eu tenho a descrição, que vai ser a nova descrição que eu quero para minha transação, quando eu for editar. O valor, ou seja, o novo valor da transação que eu quero que eu vou editar.
E aí eu estou perguntando aqui se a criatura quer mudar a data. Se quer mudar a data, ela vai dizer sim ou não. Né? Mesmo padrão que a gente utilizou lá no menu. Né? Eu vou colocar uma coisa e ver se a opção foi escolhida. Se sim, a gente vai pegar e a nova data vai ser str date time now. Né? A gente vai criar uma data nova. Né? Essa é a mesma coisa que a gente fez quando a gente adicionou. Se não, se eu quiser deixar a data antiga, eu vou pegar a data antiga já, né? Ou seja, carteira, identificador, data. Né? Vocês observam aqui que eu estou utilizando esse identificador, né? Eu vou pegar a própria data que já estava e vou colocar ela aqui. Legal, já tenho os novos dados para eu editar minha transação. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova transação e substituir a antiga pela nova. Legal, então eu vou criar aqui a nova transação e eu utilizei o número justamente para poder colocar aqui na forma numérica. E aí vocês podem observar, pronto, criei uma nova transação. E agora eu vou fazer o que? Eu vou substituir a antiga por ela. Então, tá aqui. É a mesma sintaxe de quando eu criei uma transação, né? Só que a mesma sintaxe, só que esse aí de transação, ele não é o global. Ele é o local, que é justamente o que o usuário digitou. Então, basicamente, é como se eu estivesse criando uma nova transação, só que com o ID que já existe, com o ID que já tem. Então, basicamente isso que é atualizar. Atualizar é eu pegar algo que já existe e criar algo novo em cima daquilo, apagando os dados anteriores. Simples assim. E aí eu vou printar a transação editada com sucesso. Bem simples, bem tranquilo. Com isso a gente encerra nosso programa. Eu vou dar um CLS aqui, vou dar um A. Não. Primeiro eu vou rodar o arquivo, agora eu vou dar um A, vou adicionar. Uma coisa interessante é que se eu digitar aqui, vamos supor, um salário, né? A pessoa só compra comida, tem que ganhar um salário. Vamos supor, a pessoa ganhou 800 conto. Transação adicional com sucesso. Se eu consultar o saldo, meu saldo atual é de R$791, porque eu tenho salário e eu tenho aquelas coisas que eu arrumei fora. Só uma coisa para eu colocar mais, né, que eu falei que eu ia colocar um barra N aqui, para esse consultar saldo, ficar separado aqui, né, ficar bonitinho, uma quebra de linha. Então R$791. Se eu apertar o L, né, listar transações, vocês observam uma coisa interessante. Eu tenho a 4, eu tenho a 3, eu tenho a 1, mas eu não tenho a 2. Por que eu não tenho a 2? Porque a 2 eu já apaguei. Vocês lembram lá que eu já apaguei? Isso é uma coisa bem comum em banco de dados e tal, que é, você cria um identificador que ele é único. Mas naquele dado eu já apaguei. Mas você pode ter alguma coisa referenciando aquele dado. Então simplesmente esquece o 2. Já foi, é passado. Se você apagou um negócio, vá para o próximo. Entendeu? O próximo que vai ser criado é o 5, depois o 6, depois o 7. Eu apaguei o 4, ele vai deixar de existir. Mas o próximo sempre vai ser um número a mais. E a gente pode ver aqui todas as transações. Eu posso... eu já mostrei como eu posso deletar. Então agora eu vou editar. Né? Aí eu vou digitar, por exemplo, eu quero editar o salário. Eu vou digitar a nova descrição, que é salário ainda. Salário. Vamos supor que eu quero colocar, para vocês poderem ver que mudou mesmo, né? Então eu vou colocar salário editado. Digite o novo valor da transação, ou seja, qual é o novo salário. Vamos supor que a criatura do nada recebeu um aumento do chefe quando já tinha recebido o dinheiro, né? Então 850. Pronto. E eu quero mudar a data? Não, porque, vamos supor, eu quero deixar a data antiga. Pronto. Transação 4 editada com sucesso. Se eu listar de novo, a gente pode observar que antes eu tinha aqui 800 no salário, agora eu tenho salário editado 850. Só que a data ela permanece a mesma, né? A data obviamente é a mesma, porque eu estou gravando o vídeo agora, mas o horário muda, né? 23 e 10 e 40. Aqui também, 23 e 10 e 40. Vamos supor que eu quero editar o cheeseburger, né? Então vou editar qual ID? 1. Eu quero editar, eu vou deixar cheeseburger mesmo. Burger mesmo. É menos 4 ainda, só que eu quero mudar a data. Então vou botar um sim aqui. E aí se eu listar de novo, a gente pode observar que aqui o cheeseburger foi feito 22,55, aqui 23 e 13.
Legal? Uma coisa interessante que vocês podem tentar fazer é, na hora de listar não pelo ID, né? Mas listar pela data, né? Vocês podem dar um sorte aqui, não pelo identificador, mas pela data. E mais, né? Digo mais, vocês podem tentar fazer um menuzinho onde você pergunta para o usuário, você quer listar por ID ou por data? Bacana? Porque se eu atualizar a data, né? Então, essa data também, ao invés de você colocar o date time now, você pode perguntar ao usuário para que data você quer que eu coloque essa transação. Você quer a data atual ou você quer editar manualmente? Eu vou, por exemplo, uma coisa que você vai comprar, mas que você já quer deixar na carteira, escrito isso, né? Aí eu vou comprar mês que vem, você já bota na sua carteira. Você pode implementar isso aí. Você pode implementar, como eu falei também, para mostrar os valores por mês, ao invés de mostrar toda a lista, né? Porque aqui, se eu utilizar isso por um ano, vai mostrar a lista de um ano de coisa, né? Obviamente, isso daqui não é performático, tá? Eu estou salvando todos os dados no arquivo JSON. Claro, para uma carteira de transação, mesmo que você compre duas coisas por dia, depois de um ano, esse programa ainda vai estar suficientemente rápido, né? Mas em banco de dados e tal, não é assim que a gente faz as coisas. Isso daqui foi só para demonstrar para vocês o poder e a simplicidade de fazer isso com Python. Talvez para algumas pessoas isso esteja assim, pô, você falou simplicidade, eu estou achando difícil. Acontece, porque quando você está começando a programação, algumas coisas que você não entende direito, você pode achar um pouco difíceis. Mas, se comparado a outras linguagens, eu te garanto, isso daqui é muito fácil, muito simples, e com nada, alguns meses de estudo, você já está em um nível bem mais alto do que isso daqui, fazendo coisas bem mais complexas do que isso. Isso daqui eu programei todo esse código em, deixe-me ver, uns 40 minutos, uma hora, alguma coisa assim. Mais porque eu tive que consultar algumas coisas como a parte de exportar um dicionário com JSON e por aí vai. Mas no mais é bem simples, é bem bacana de você trabalhar com Python. Legal? Então, mais uma vez eu lembro a vocês que eu tenho curso de lógica de programação e algoritmos com Python. Se você quer aprender sobre as questões de lógica, algo que você não entendeu aqui, que você queria entender, seja o que é um laço while, o que é que são variáveis, como é que eu estou fazendo para pegar as entradas de dado, imprimir na tela, formatar, o que é que eu estou fazendo aqui, né? As funções, retornando valores, etc. Você pode fazer esse curso que você vai aprender toda essa base, né? Aqui foi mais uma demonstração prática. Eu vou mandar esse vídeo também para os meus alunos desse curso, para eles poderem assim, ter um demonstrativo prático de como utilizar os aprendizados deles para fazer algumas coisas úteis. Existem diversas outras coisas, isso aqui foi só um exemplo, tá bom? Um exemplo. Mais para treinar a parte de programação mesmo do que para fazer algo efetivamente útil, né? Quase ninguém, presumo eu, vai utilizar uma carteira de transações assim, modo texto e tal, por aí vai. Porém, se vocês quiserem, né, sintam-se à vontade. Eu vou deixar o link do código na descrição. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, pode me mandar uma mensagem, mandar um e-mail, sei lá, alguma coisa assim. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.